Então, começando oficialmente, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão conosco aqui hoje, em particular das minhas colegas Carolina e Priscila. Antes exatamente de começar, eu queria me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou a professora Laila Crisaf, sou coordenadora do projeto Eventos em Educação Matemática, que faz parte do programa da licença da UF, e estamos aqui hoje fazendo mais um dos eventos que nós costumamos fazer dentro desse projeto, com o objetivo de conversar sobre a educação, em particular a educação matemática, e fazer essa troca num ambiente não formal de aprendizagem, como a sala de aula, mas que nós sabemos que pode ser muito útil para a nossa formação como professores de matemática. Essa troca é sempre muito especial, é sempre muito interessante, então nós temos sempre aqui um público muito diversificado, com experiências diferentes, então esse espaço é um espaço que contribui muito para a nossa formação, para a nossa prática docente, então fico muito feliz de ter todos vocês aqui hoje para esse dia especial com algumas professoras, algumas colegas muito especiais, que são a Carolina e a Priscila. Antes de eu passar a palavra para a Priscila, eu queria só fazer mais um convite a vocês de um evento que nós vamos realizar na próxima semana, que é o primeiro Com Licença, conversa com professores de matemática dentro do programa da licença, em comemoração aos 25 anos do nosso projeto, do nosso programa, do programa da licença, que abarca diversos projetos de extensão do nosso curso e que trabalha tanto em prol da licenciatura em matemática. Então, nosso programa da licença está completando 25 anos e a gente vai realizar esse evento, esse primeiro simpósio. Eu vou pedir a Yasmin, se ela tiver o link aí de inscrição do da licença, que coloque aqui no chat para a gente, que aí as pessoas que não tiverem se inscrito, que desejarem participar, se inscrevam e participem. Um evento totalmente gratuito, online, nos dias 17, 18 e 19. Vocês podem escolher quais as atividades querem participar, não precisa participar o dia inteiro. Todas as atividades são certificadas pela PROEX, então todo mundo pode usar esses certificados para uma prova de título, para atividades complementares, quem tiver ainda na graduação. Então, enfim, um evento muito interessante. Vejam a programação com calma e se inscrevam se vocês puderem participar. Vou pedir só, se a Yasmin não tiver, já eu boto para vocês o link ali no chat. Mas então, agradeço mais uma vez a todos vocês, passo a palavra para a Priscila para a gente começar essa conversa de hoje. Boa tarde, obrigada, Laila. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu costumo dizer, né, que a matemática foi meu algoz a vida inteira, mas a vida me deu a oportunidade, e a neurociência e a educação me deram a oportunidade de resgatar essa matemática na minha vida através das mãos da Laila e da Carolina. Então, assim, a parceria que eu tive, né, durante o TCC da Carol com a Laila, realmente foi muito produtiva, foi muito intensa, muito bonita, e trouxe a matemática para a minha vida novamente de uma forma muito positiva, né? Então, eu agradeço esse convite de hoje, uma alegria imensa estar aqui e ver a Carolina falar, e falar com a propriedade de um lugar que ela conquistou, porque a Carolina fez, né, licenciatura em matemática na UF, ela foi aluna do professor Humberto, do professor Vanderlei. A Carolina sempre se engajou nas atividades da matemática, até que um dia a Carolina foi fazer a disciplina de neuroeducação, né, com a gente, e que é uma disciplina, né, aberta para todas as licenciaturas da universidade, era pandemia, e a Carolina se encantou pelo olhar da neurociência sobre o aprendizado da matemática. E isso lhe rendeu não só o TCC, mas também uma dissertação de mestrado. Então, a Carolina ela é mestre em neurociências, né, desenvolvendo um trabalho aplicado à área da matemática, e, se Deus quiser, muito em breve, ela vai abraçar o doutoramento, né? Também englobando como a neurociência pode nos ajudar no dia a dia da educação matemática. Porque isso é muito importante, eu sempre falo isso, né, da pessoa que está em formação, ela se embasar tecnicamente, para ela ter o domínio para promover uma intervenção de qualidade através de um conhecimento que ela adquiriu. E a Carolina, eu vejo o amadurecimento desse olhar,
né? Porque a neurociência instrumentalizou a Carolina a ser uma professora de matemática, não melhor nem pior do que nenhum, mas com um olhar diferenciado para algumas questões em relação à aprendizagem da matemática, né? Olhando o ser humano de acordo com o talento individual de cada um e a potência que cada um de nós tem para superar desafios, né, com criatividade. Então, acho que isso a Carolina vem demonstrando na sala de aula, e eu passo a palavra para ela. Eu fico muito feliz, né? Eu imagino que aqui a gente tenha vários alunos da licenciatura em matemática e também de outras áreas que se interessem pelo tema, e convido vocês a gente ouvir a Carolina, porque eu acho que vai ser muito impactante e muito transformador, né, para cada um de nós. Parabéns, Carolzinha, fico muito feliz de ver você ocupando um espaço que é seu, por merecimento e por esforço, né? Parabéns. Obrigada, gente. Eu vou abrir aqui a tela. Espera aí. Priscila, se você puder só me dizer se vocês estão vendo só a tela, por favor. Agora está em modo apresentação direitinho, Carol. Tá. Bom, primeiro eu queria dizer que eu até fiquei mais nervosa do que eu costumo para falar, porque falar com a presença da Laila e da Priscila, para mim, é uma grande responsabilidade, já que elas foram assim as minhas principais referências durante toda a graduação. Primeiro a Laila, que foi amor à primeira aula, assim, eu fiquei encantada com o jeito dela e tudo, e com a forma que ela estava ali em sala de aula. E depois, no final, eu vou explicar um pouco dessa história. Com a Priscila foi esse mesmo encantamento, né? Uma com a matemática e a outra com a parte de neurociência. Então, eu trouxe esse tema pensando assim, em principais pontos de tudo, dentro de tudo que eu estudei, que eu acho que são relevantes e que são usados até mesmo por mim na minha prática na sala de aula. Então, não acredito, a foto sumiu, mas enfim, no final vai aparecer. Aqui foi como eu cheguei até aqui, né? Como eu cheguei na parte de neurociência, estudando a neuroeducação, da onde que isso tudo veio. E desde o começo da faculdade, eu já tinha esses interesses e fazia umas perguntas assim. E, na verdade, minha mãe sempre falava, você precisa pesquisar sobre neurociência, é a sua cara isso. E eu era muito preguiçosa para ler, então eu não queria explorar nada disso, eu não dei muito ibope, né, digamos assim. E aí, quando chegou na pandemia, e a gente ficou sem aula, né, por um bom tempo, e eu estava já sem saber o que fazer, entediada, então eu resolvi olhar na estante dos livros da minha mãe e peguei um livro que era Neurociência e a Criatividade. E a partir desse livro, eu comecei a ler, e eu que nunca fui uma pessoa assim, leitora, não conseguia parar de ler o livro. Qualquer tempo que eu tinha, eu estava lendo aquele livro, e eu fiquei pensando assim, cara, eu preciso me inteirar sobre isso, eu preciso saber mais sobre isso, porque isso tem tudo a ver com a sala de aula. Eu já estudava, né? Então já estava quase no final da graduação, e uma coisa que sempre me chamava atenção era, beleza, a gente aprende várias metodologias, tem várias pessoas pensando formas diferentes, mas eu vou precisar entrar na sala de aula e viver, sei lá, 10 anos para chegar à conclusão de qual forma eu vou trabalhar, de que jeito vai ser melhor para trabalhar. E aí, com isso, com essa minha curiosidade, eu encontrei na busca nas disciplinas da UF, dessa que era de neuroeducação. E foi quando eu lembro que na época ela era oferecida para todo mundo da licenciatura, mas não aparecia para gente. Então eu tive que pedir para uma liberação de vaga, e, enfim. Eu sei que valeu muito a pena ter feito essa disciplina.
E lá eu conheci a Priscila, onde ela, inclusive, falava que ela não gostava de matemática, ela não tinha uma boa história e uma boa recordação com matemática. Então, mandei um e-mail para ela perguntando se ela conhecia alguém que ela poderia me indicar que falasse de neuroeducação e matemática juntos. E aí, para minha surpresa, ela me respondeu falando: olha, não conheço ninguém, mas eu topo falar sobre isso. E foi daí que surgiu a ideia de tudo, daí que se construiu e se formou o TCC, que para a maioria das pessoas é a pior fase da faculdade, que é o pior momento, e para mim foi a melhor disciplina assim, que eu fiz, foi onde eu estava estudando uma coisa que me encantava e que me brilhava os olhos, então foi um dos melhores momentos. E aí a gente fez essa parceria muito legal com a Priscila e com a Laila, unindo o que para mim foi o melhor dos dois mundos, né? E aí, desse trabalho do TCC, a gente foi para o mestrado também na UF, em neurociência, e hoje eu estou em sala de aula trabalhando. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Desculpa, Laila, a gente pode falar durante a apresentação ou não? Fiquem à vontade. Carol, o que você prefere? Pode falar. Eu só não estou vendo ninguém. Eu só queria dizer uma coisa, que a Carolina foi fazer o mestrado na pós-graduação em neurociências, onde eu sou professora, né, do quadro, e a Carolina era a única matemática no meio de um monte de biólogos e biomédicos e afins, e a Carolina passou em primeiro lugar. E deixou todo mundo de boca aberta, até os biólogos, mas até quem perdeu a vaga para a Carolina ficou admirada e apaixonada. Como que a Carolina conseguiu sair da matemática e ser tão bem aprovada num programa, gente, que é acadêmico, não é um programa profissional, né? Então, deixar isso aqui claro, né? Que isso é importante para motivar os nossos colegas. Até me perguntaram isso na época. Eu falei, gente, quem faz matemática faz matérias tão difíceis que consegue adquirir uma resiliência de superar e estudar aquilo que parece que é o mais abstrato e impossível de tudo. Mas foi uma experiência muito, muito boa. Aprendi muito lá e, enfim, foi uma imersão em outra área, né? Totalmente diferente. Mas aí, continuando. Então, o que seria a neuroeducação? E aí eu gosto dessa citação, que eu acho que resume bem a ideia de que a neuroeducação é uma das áreas da neurociência que busca aplicar os conceitos neurocientíficos com o objetivo de aprimorar e contribuir ao processo de aprendizagem e educação do sujeito. Então, a gente está olhando para o cérebro e pensando, tá, como é que ele aprende? Como que isso funciona dentro da minha sala de aula? Como que a gente relaciona tantas coisas que estão passando ali na vida desse indivíduo? Então, algo que eu gosto muito de falar é que a neuroeducação ela veio do surgimento nos anos 90, essa ideia da década do cérebro, onde começaram a estudar uma ciência que estude a aprendizagem, mas a importância ainda não é unânime. Como assim? Muitos pesquisadores ainda não enxergam a neurociência e a neuroeducação, né, como algo que é totalmente relevante. E isso contribui para que haja esse gap que a gente tem entre a neurociência e a matemática. Então, eles usam esse termo de bridge too far como duas áreas que são super importantes, mas que ainda não têm essa conexão tão completa. E aí, pensando sobre isso, eu acredito que muitos desses que acham que a importância ainda não é totalmente assim, que a neuroeducação não é isso tudo, porque colocam uma expectativa que não é a que a neuroeducação está tentando responder. Então, a ideia é muito mais de contribuir com insights, contribuir com ideias novas, né, com conhecimento para que a gente pense esse indivíduo, do que necessariamente dar todas as respostas e uma receita de bolo para uma sala de aula que é completamente diversificada de histórias e de seres, né, que estão ali. Então, a ideia é essa, de que a neuroeducação deve promover a compreensão
em um contexto mais amplo para entender a maneira como as crianças aprendem e se desenvolvem, o que traria benefícios na criação de melhores teorias sobre a educação que poderiam ajudar os professores em suas tomadas de decisões. Então, é justamente essa ideia de promover insights e não de trazer todas as respostas que a gente precisa. E eu acho muito importante, porque eu mesma já ouvi professores falando isso, que a neurociência quer transformar todas as pessoas em uma mesma coisa e quer estudar todo mundo como se fosse o mesmo desenvolvimento, e não é isso. A gente quer, na verdade, entender ali como se dá como acontece esse cérebro e de que forma a gente pode ter melhorias nessas interações. E para isso, todos nós que somos professores ou que estamos nos formando como professores e trabalhamos com alunos, com estudantes, com aprendizagem, com memória, indiretamente estamos trabalhando com neurociência. Então, se a gente tem profissionais que entendam de neurociência, que estão capacitados para isso, a gente consegue reforçar essa parceria entre a escola, então entre os questionamentos que têm surgido na escola, entre as dúvidas dos professores, com aquilo que a universidade está pesquisando, com o que tanto o campo da neurociência quanto o campo da matemática e da aprendizagem matemática, para ser mais específica, estão querendo promover aí de debate. Então, alinhando tudo isso, a gente consegue formar uma parceria bem melhor e que faz perguntas e traz pesquisas que são mais relevantes e mais direcionadas ao que é necessário no momento. E para a gente pensar assim, por que a neuroeducação? Muitas pessoas acreditam em verdades, né, em mitos, sobre o cérebro, sobre a aprendizagem e sobre o desenvolvimento. Então, se vocês quiserem acessar pelo QR Code, tem o link para esse artigo, que é um artigo feito aqui no Brasil, perguntando aos professores alguns conceitos, né, que são neurocientíficos, e entendendo o que eles pensam sobre isso. E aí eu destaquei frases que me chamam mais atenção, que dizem: ensinar matemática não tem nada a ver com o cérebro, por exemplo. Um outro exemplo é: o cérebro só é usado para matemática escrita. E um outro que, assim, quando a gente lê esses, acho que a maioria de nós consegue ter um senso do que está errado aqui. Mas talvez essa seja o maior neuromito, assim, que é propagado como algo verdadeiro, né? De que a razão é processada em um hemisfério, a emoção no outro hemisfério, e isso torna essas duas áreas diferentes e faz com que pessoas que têm um hemisfério mais desenvolvido do que outros sejam melhores ou piores em matemática. Então, é importante a gente combater esses mitos para que tudo isso se torne conhecido por nós e também que ajude na nossa prática diária na sala de aula. E aí a ideia é essa dessa outra citação, né? De que com as informações certas, os educadores podem aplicar estratégias de ensino baseadas em neurociência, bem como proteger a si mesmos e seus alunos contra ideias e produtos pseudocientíficos que estão baseados neles. E aí, já que a gente já contextualizou agora, né, o que seria a neuroeducação e qual é a relevância nisso tudo, a gente vê que nesse processo todo ela se apresenta como uma peça que é muito importante. E eu tenho visto que é importante não só para os professores, mas também para os alunos, de conhecerem e saberem mais sobre como o cérebro deles funciona e como o cérebro deles aprende também. E aí, entendendo um pouco uma parte mais neurobiológica, a gente vê que o desenvolvimento cerebral ele vai acontecendo desde lá da formação do tubo neural até a fase adulta. E saber sobre isso nos traz, por exemplo, a visão de que quando a gente tem um aluno lá no Fundamental 2, então que tem 13 anos, 14 anos, 11 anos, no 6º ano, a gente não pode contar que a gente vai ter lá um cérebro totalmente maduro e, consequentemente, as emoções deles também não são emoções totalmente maduras e a gente não pode esperar um comportamento ali de alguém que já tem um cérebro totalmente
desenvolvido. Então, vários processos estão acontecendo nesse desenvolvimento desde então, e também reforça para a gente algumas informações importantes, já que a gente pode dizer que a aprendizagem ela transcorre no cérebro, então o cérebro é um protagonista no processo de aprendizagem e tem vários conceitos que estão associados a isso e que vão ser parte desse processo de aprendizagem também. E aí, uma primeira ideia é de que existe a plasticidade neural. Então, é a ideia de que nosso cérebro ele vai sendo transformado e moldado de acordo com as experiências que a gente vai vivendo, dentro de também períodos críticos do desenvolvimento, que são janelas temporais, onde a gente vai tendo mais facilidade de ter determinadas habilidades em relação a outras naqueles momentos. Então, por exemplo, a maioria de nós sabe que é mais fácil aprender um novo idioma quando está numa fase específica da infância. E que, quanto mais velho, mais difícil vai sendo de aprender. Mas, graças a essa plasticidade, a gente sabe que não se torna impossível de aprender em nenhum momento da vida. Então, como esse gráfico mostra, né, a habilidade da gente adquirir essas informações e de aprender com as nossas experiências, ela vai caindo ao passar da idade, e isso vai fazendo com que o nosso esforço tenha que ser menor. Mas isso não significa o fim da capacidade de aprender. E eu acho isso muito relevante quando a gente pensa na EJA, por exemplo, né? Nos estudantes da educação de jovens e adultos, porque se a gente tem o entendimento de que o idoso ou de que o adulto não vai aprender mais, então a gente já vai para aquele ambiente ali desmerecendo e até mesmo não acreditando que eles podem ter acesso à educação mesmo depois da idade. Mas também reforça na gente a importância de olhar para a base, para cada período, e de que seja aprendido naquela idade propícia as habilidades que o indivíduo está tendo mais facilidade de aprender. Então, essa reorganização neuronal e a flexibilidade do cérebro são os processos muito importantes para que a gente consiga aprender ao longo da nossa vida. E esse desenvolvimento é impulsionado por uma interação entre biologia, a parte biológica, né, do ser, e também o sistema social. Então, o meio onde ele está inserido, as experiências que ele vivencia, aquilo que ele vê de mundo e tudo que está acontecendo. Então, nem uma área e nem a outra devem ser anuladas nesse processo. E aí, pensando um pouco nas sinapses, as sinapses são regiões entre células neuronais onde acontece essa transmissão de impulsos nervosos. E ter essa ideia dos impulsos nervosos vai basear tudo que a gente vai falar sobre a cognição e a formação de memória também. Tudo isso é muito importante porque tudo que acontece no cérebro vai acontecendo em uma grande cascata de coisas que acontecem e que levam a outras, né? Então, junto com isso vem o conceito de nutrição, da importância de se alimentar bem com aquilo que contribui para esse fortalecimento também neurológico. Vem a importância do sono, a importância neuroprotetora do sono também, dos processos que estão acontecendo no nosso cérebro enquanto a gente dorme, e que são, como posso dizer, às vezes são situações que não estão na nossa mão enquanto professores. A gente tem um papel bem mais de conscientizar do que de necessariamente saber o que o aluno está comendo, saber se esse aluno dorme ou se ele passa a noite inteira jogando um jogo no celular, por exemplo. Então, todo esse conhecimento nos dá muito mais propriedade para que a gente consiga trabalhar e conversar essa conscientização em sala de aula, tá? E entender também como todos os processos estão interligados e como aprender não é só sentar na cadeira, olhar para o quadro e confiar nesse processo, mas sim tem toda uma gama de coisas envolvidas. E
Essa imagem era uma tirinha que eu ia mostrar, mas eu não sei porque também não apareceu. E olha que eu conferi tudo antes de começar, mas enfim. E a poda sináptica é um processo muito importante que acontece no nosso cérebro, que é ela vai realmente podando e tirando as sinapses que não são importantes, que não estão com 100% de eficiência. Então, vai formando deixando ali as sinapses que são as mais eficientes e as necessárias para a continuação da aprendizagem e a formação das memórias. Eu gosto de pensar nessas imagens, porque quando a gente faz a poda de um jardim, apesar da gente estar eliminando ali, né, plantas, a gente está fazendo com que esse jardim ganhe mais espaço para se desenvolver, consiga se desenvolver de uma forma mais bonita e mais eficiente. Então, essa seria a ideia da poda sináptica, eliminar aquilo que já não é mais necessário para permitir que as sinapses que têm a eficiência correta continuem ali. E aí, como eu falei, né, tem vários fatores que vão interferir no desempenho acadêmico, incluindo as emoções desse sujeito, a insegurança financeira que se tem, o cansaço também, o sono, a falta de um bom sono, a nutrição, a instabilidade emocional, muitas vezes familiar ou do ambiente que o aluno está inserido. E eu acho importante a gente sempre reforçar isso, né? A gente tem vivido muita desigualdade e isso faz com que o nosso olhar tenha que ser muito diferente dependendo do meio que a gente está inserido enquanto professor. Então, me lembro, por exemplo, que quando eu estava fazendo o estágio no IEPIC, aí em Niterói, tinha um aluno que estava super sonolento e quando a professora foi perguntar o que estava acontecendo e tudo, ele falou que no lugar que ele morava estava tendo tiro a noite toda e ele precisou passar toda a noite embaixo da cama porque ele não conseguia dormir. E, óbvio, né, pelo barulho, pelo medo. Então, todas essas coisas também interferem no desempenho acadêmico e na aprendizagem. Os fatores que a gente vai falar aqui de forma mais direta são os fatores que a gente pode dizer científicos, que não excluem em nada todos esses. Então, em todas essas áreas, tem neurocientistas pesquisando e entendendo melhor como o cérebro funciona no sono, como o cérebro funciona na alimentação, e tem gente propondo isso também para a sala de aula. Então, queria trazer isso mais como uma forma de também mostrar que, ainda que isso não seja 100% matemático, né? Mas são situações que a gente vai enfrentar enquanto professores, e que existe literatura e existe informação relevante e baseada em evidências sobre tudo isso, que pode ajudar muito. Então, o aprendizado em si, ele seria a aquisição, conservação e evocação do conhecimento. O aprendizado, ele vai desenvolvendo, né, através das redes neurais. Então, até botei uma imagem aqui dos engramas neurais, que essas informações vão sendo sedimentadas em engramas que vão conectando informações umas com as outras, que são previamente adquiridas. Então, a importância também da gente ter essa associação entre os fatos e de como isso vai se formando. É claro que essa é uma representação, e eu acho que ela fica bem didática, porque parece muito, né, com grafos e coisas que matemáticos estudam. Então, acho que é uma forma da gente visualizar como vai acontecendo essa formação e como uma informação vai se conectando e se associando à outra também. E o aprendizado, ele é essa aquisição de novos conhecimentos ou de novas habilidades que envolvem, obviamente, a memória. Então, a memória é a retenção dessa informação aprendida, e para que a gente tenha o aprendizado, quando a gente tem acesso a um novo conteúdo, ou ele vai retomar uma memória do que você já conhecia, isso quer dizer que você vai estar relembrando, ou ele não vai evocar nada no seu conhecimento, que é quando você está aprendendo algo totalmente novo. E aí, a memória passa por essas fases, né? A gente adquire, então a gente está
tendo aquela informação. Isso pode se tornar uma memória de curto prazo, que pode se consolidar numa memória de longo prazo. E tem também a forma da gente ter o esquecimento, que pode gerar a reaquisição dessa memória também futuramente. Então, para ficar claro, né, eu gosto de pensar nessa ideia de que aquilo que não é tão relevante para a gente continuar como informação vai sendo esquecido, e aquilo que a gente não está usando, né, no nosso dia a dia, ou que a gente não está estudando, por exemplo, ou não fala sobre, também vai indo para uma parte do esquecimento. E aí, pensando sobre isso, faz sentido que nas nossas aulas a gente também traga essa conexão entre ideias que já foram faladas anteriormente para ideias novas. Eu acho que a gente, professor, né, a gente vai vendo aquela matéria todo ano, enquanto a gente está ensinando, todo ano, e por vezes a gente esquece que o aluno, às vezes, viu o conteúdo anterior no ano passado. E aí a gente vai direto ao ponto quando falta dar esse embasamento, falta retomar no que eles já viram para começar a falar. E eu vejo muito que acontece assim, você fala o tema do que vai falar e o aluno fala, a gente já estudou isso ano passado. E aí, se você vai direto aos exercícios, geralmente eles falam, eu não lembro como faz. Mas se você fala, não, tudo bem, mas a gente vai relembrar aqui antes de dar um outro passo, né, no conteúdo. Flui muito melhor. E eles conseguem retomar, fazer essa associação entre os conteúdos. Então, essa é uma dica legal, assim, que eu queria falar também para vocês. Acredito que muitos já sejam professores, mas, enfim, sempre é bom comentar sobre isso. E aí, essas informações vão se tornar memórias codificadas por neurônios, armazenadas e evocadas por redes neurais. Então, elas vão trazer esse conhecimento ao longo do que a gente está tendo ali na vivência, né, da aprendizagem. E aí, aqui só um esquema que a gente fez na época do TCC para mostrar como vai acontecendo todo esse processo. Então, a memória de trabalho, ela também é uma memória de curto prazo, mas ela tem algo diferente nela e que torna ela muito essencial e relevante na aprendizagem matemática em si. Ela é muito usada no raciocínio matemático e a gente vai falar disso já já. Então, a gente tem a memória de trabalho, que aqui temos a memória de curto prazo, que pode, como eu falei, né, se transformar na memória de longo prazo, e aí a gente ter as classificações dentre aqui os tipos de memória. E aí, por que a memória de trabalho ganha esse destaque, né? Por que ela se torna mais importante e relevante da gente falar quando a gente está falando da aprendizagem matemática? Porque a memória de trabalho, ela é uma memória que ela mantém essa informação disponível enquanto ela está sendo percebida ou processada. Ou seja, é como a memória RAM do computador, para quem sabe como funciona, é uma memória que vai usando aquilo que está funcionando ali, está aberto, né, no computador. E eu gosto dessa analogia que essa neurocientista faz quando ela fala que a memória de trabalho é como se fosse um quadro negro. Então, é a ideia de que ela é limitada, ou seja, vai chegar o momento que você vai escrever ali em todo o seu quadro, né? E não vai ter mais espaço e você vai precisar apagar para recomeçar. Na matemática, isso faz todo sentido, assim, se a gente for parar para pensar agora como acontece a resolução de problemas, como acontece o pensamento para resolver mesmo algo matemático, a gente usa isso o tempo todo. Então, a gente segura informações ali na nossa memória só para a gente resolver aquilo e depois essa informação vai ser completamente esquecida. A gente vai apagar isso. E uma coisa que eu tento falar muito com os meus alunos é sobre essa memória, sobre a importância de você manter, de você conseguir esvaziar isso. Então, muitos alunos ficam nervosos na hora da resolução de uma prova e eles falam que dá branco, e isso realmente é científico, né? Que a gente
alocar recursos da nossa memória para o cansaço, para o estresse, para o nervosismo que está acontecendo ali, e ter dificuldade de fazer esse recall das informações, então de trazer essas informações para a memória. E aí, nisso, eu reforço aquilo que eu falei sobre achar que é muito relevante para os estudantes também saberem sobre neurociência, entenderem que isso está acontecendo. Porque conscientes disso, até eu, um dia desses, com uma turma de 8º ano, eu abri meus slides e estava dando uma aula disso para eles, né? E aí eles falaram assim, é por isso então que quando eu fico nervoso e eu paro de fazer a prova, eu dou uma respirada e eu consigo voltar e relembrar. E a gente estava conversando, então essa troca é muito importante para eles terem a consciência e saberem usar o cérebro deles a favor deles também, né? Terem essa inteligência emocional ali naquele momento. E aí um outro conceito extremamente importante é o da atenção. A atenção, ela é esse holofote que vai aumentar a eficiência de detecção dos eventos que se encontram no seu foco. Então, por exemplo, a gente está assistindo aqui uma aula, né? E aí talvez você esteja num lugar que tem um ventilador ligado, que tem um ar-condicionado ligado. Quando eu estava na UF, o ar-condicionado era muito barulhento, imagino, não sei se ainda é. E quando ele desligava, apesar de fazer muito calor, mas dava aquela sensação de nossa, sabe? Porque a gente não percebe o esforço que a gente está fazendo para que a nossa atenção saia daquele estímulo e foque no que é relevante naquele momento. E isso reforça para nós, professores, a ideia de que a atenção, ela permite essa seleção de prioridades. Então, a gente precisa ter uma aula que demonstre a importância que ela tem. Então, que faça sentido para o aluno, que se conecte com ele, com a realidade dele, talvez que ele tenha uma participação mais ativa ali, para que aquilo seja uma prioridade, que o cérebro dele entenda que precisa ter aquela atenção ali, naquela situação. Isso é importante, que eles estejam motivados, que eles estejam engajados. E algo que acontece e que deve levantar o nosso alerta também é que os recursos que a gente tem negativos, as emoções negativas, por exemplo, o bullying, o medo de falhar, as pressões externas, o preconceito e outras reações ameaçadoras, emocionalmente negativas, né, e dolorosas, eles capturam a nossa atenção de forma quase que automática, assim. Então, é importante que na sala de aula o professor sirva como uma pista de segurança. Esse é um conceito que a Liana Portugal trouxe nas bancas quando eu apresentei os trabalhos, e que é importante que o professor seja uma pista de segurança ali na sala de aula, para que ele transmita para o aluno que aquele ambiente é um ambiente onde é possível errar, onde é possível falhar, onde está tudo bem você não saber e precisar de ajuda, e onde o professor ali é um apoio seu. Então, tem muito meme até na internet que fala disso, né? Que o professor fala, podem me perguntar, eu estou super disposto a responder essas dúvidas. E aí, quando o aluno pergunta, o professor fala, mas também você... E começa a fazer uma briga enorme. Então, é justamente disso que a gente precisa fugir de ser esse professor que não é... O professor que se torna mais uma pista... o professor que se torna mais uma ameaça para o aluno do que uma pista de segurança ali na sala de aula. E eu acho que é isso, né, que foi o que me encantou, assim, quando eu comecei a ter aula com a Laila, por exemplo. Porque eu tive experiências na graduação de professores que tratavam tudo como óbvio, e que não era óbvio para mim. Para mim era difícil aquilo, eu não estava entendendo. E aquilo me fazia não perguntar. Eu sempre fui o tipo de aluna que não pergunta as coisas por medo de levar um fora, né, do professor. Então, quando o professor se torna para você essa referência de segurança, a sua aprendizagem tem muito mais capacidade de ser tranquila,
não só porque a gente se sente amigo do professor, mas porque os nossos recursos atencionais, de memória, o nosso cérebro vai identificar aquele ambiente como um ambiente seguro, para que ele possa se arriscar. E é isso que a gente quer, né, na matemática, que os alunos tentem, que eles errem e corram atrás, e que desenvolvam essa persistência. Então, isso também nos dá uma responsabilidade bem grande, assim, nesse sentido de ser uma pista de segurança nesse ambiente. E aí a gente começa a falar agora de uma parte mais junta da matemática com a neurociência. A gente tem bases científicas que falam e nos dão todas essas contribuições para que a gente tenha atitudes que sejam menos empíricas, que a gente fique menos batendo cabeça até a gente conseguir entender e identificar como a gente fazer, e que a gente use as bases científicas mesmo e as evidências para que a nossa prática se alinhe melhor com tudo isso, né, na sala de aula. E assim, é claro, cada turma é uma turma, cada vivência é uma vivência diferente, as escolas são diferentes, os alunos são super diferentes, não é sempre que uma aula dá certo na turma A e na turma B, mas a gente saber que fatores estressores roubam a atenção é para todo mundo. A gente saber que a nossa memória funciona desse jeito, que é importante trabalhar essa memória de trabalho, também funciona para todo mundo. E a gente vai ver aqui coisas que funcionam para os alunos e que vão ser boas alternativas para a gente usar na nossa sala de aula. A união também da matemática com a neurociência foi muito importante para a gente ter achados de neuroimagens. Então, são exames que são feitos que mostram imagens do cérebro, e isso mostra para a gente a relevância para entender o tempo, o desenvolvimento das funções e a eficiência dos métodos. E a partir de um exame de neuroimagem foi constatada também muita informação relevante sobre visualização no processo de matemática. E também, com esses achados de neuroimagens, a gente vê a resposta para aquele neuromito que eu tinha falado no começo, de que o cérebro não tem uma parte matemática, mas sim, enquanto a gente pensa matematicamente, enquanto a gente resolve problemas matemáticos, o cérebro conecta áreas diferentes. E isso traz para a gente a necessidade da gente não só olhar para a nossa área como uma ciência fria e exata, mas como uma ciência que também envolve emoções, porque as emoções vão estar fazendo parte desse sujeito que é um só. Ele não é só um hemisfério matemático do cérebro ou um hemisfério, até porque isso não existe. Então, quanto mais a gente conecta essas áreas e faz com que todo o cérebro com que todo o nosso conhecimento flua de maneira mais natural e tranquila, a gente vai vendo os benefícios disso para a aprendizagem dos alunos. E aí, falando um pouco da visualização na aprendizagem matemática, a Jo Boaler é uma professora de Stanford na área de matemática, e ela vai dizer: a matemática visual não é importante apenas para alguns alunos, aqueles com dificuldades ou os chamados pensadores visuais. Tampouco é apenas um prelúdio para a parte abstrata. Ela é importante para todos e em todos os níveis. E aí, por que ela traz essa frase, né? A gente, muitas vezes, quando a gente vai crescendo na escola, pelo menos comigo foi assim, a gente vai escondendo que a gente faz conta com os dedos. A gente quer parar e quer fazer tudo só mentalmente. Mas aí a gente traz esse questionamento do porquê fazer isso. Porque, na verdade, o que a gente vê quando o cérebro está sendo estudado, essa pesquisa foi feita lá em Stanford por um grupo de neurocientistas e um grupo de matemáticos, vendo que todas essas áreas são acionadas quando a gente está estudando matemática. Então, a gente vê o processamento de números como símbolos visuais, usando a parte do córtex occipital. A gente vê o processamento das informações como quantidades em formatos visoespaciais, e a gente vê a memória de trabalho sendo usada, o controle atencional,
as memórias sendo formadas. Então, a gente vai vendo aqui que existe, sim, uma trajetória visual e uma trajetória que integra áreas do cérebro. Por isso, a gente não tem o cérebro sendo usado numa área restrita para matemática. Então, inclusive nesses estudos, eles viram que muitos alunos pensam mentalmente, né, assim, sendo perguntados e questionados, eles pensam mentalmente nos dedos, o que mostra que quanto mais você reforça a visualização ali, melhor você vai ter depois esse raciocínio também. Então, essa é uma frase desse estudo que eles viram isso, e eles dizem lá, né? Acreditamos que os alunos alcançariam uma compreensão matemática mais robusta se nós, enquanto educadores, os ajudássemos a desenvolver suas redes visuais, pois uma rede cerebral plenamente desenvolvida melhoraria a habilidade deles com a matemática. Então, se a gente sabe que essas são as áreas usadas no processamento, né, no desenvolvimento matemático, a gente precisa reforçar isso, e a gente reforça isso da forma visual. Um exemplo dessa forma visual que eles mostram nos artigos deles é essa conta que foi feita de 18 vezes 5. A gente vê que aqui eles usam várias propriedades algébricas, né, da multiplicação, para fazer uma simples conta de 18 vezes 5. E o ganho disso é um entendimento muito maior dos alunos, porque eles entendem de fato o senso numérico ali. Então, eles não só simplesmente decoram resultados, mas eles entendem que o 18 é o 9 mais 9, que isso pode ser uma estratégia. Eles entendem que multiplicar por 5 pode ser visto, esse aqui, né, que eu acho super fantástico, pode ser visto como multiplicar por 10 e diminuir da outra parte. Então, eles vão vendo e tendo esse entendimento muito maior. Além disso, tem um ganho em criatividade na resolução dos problemas, de pensar bem além do que está sendo dito e não só reproduzir procedimentos dos professores. Também abre um caminho e um espaço para diferentes respostas dos alunos e a troca entre eles, porque se cria um ambiente onde vários deles têm valor, vários deles sabem propor respostas. Então, um pode aprender com o outro, e essa troca vai ser muito positiva, porque tira a ideia engessada de apenas um caminho para resolver. E isso é muito importante, e os dados mostram, né, como foi importante. Até eu ter visto esse material aqui, eu nunca tinha pensado, por exemplo, em fazer tantas formas assim, porque eu tinha vindo de da minha formação, que era do algoritmo 18 vezes 5, sempre. Então, isso expande muito, né, e traz para a gente o domínio do que a gente tem ali. Então, convidar as pessoas a pensar visualmente sobre a matemática é uma experiência libertadora, tanto para professores quanto alunos, e a matemática é uma matéria multidimensional. Os problemas podem ser resolvidos por caminhos numéricos, visuais ou abstratos. Então, abre a margem para que a gente também dê potencial para os alunos de formas diferentes, usando o cálculo mental, usando o caminho abstrato, usando a trajetória visual ali, como esses casos, por exemplo. E uma outra conclusão que eles chegaram, em estudos também com alunos tentando ver assim, se eles acertavam ou não, era que saber se o aluno tinha uma memorização com mais facilidade ou se ele tinha uma memorização com menos facilidade não dava nenhuma certeza sobre acertar ou não. Então, por exemplo, ter decorado informações matemáticas não era sinônimo de acertar. Não necessariamente gerava essa saber, né, resolver os problemas, né, muitas vezes. E aí a gente fala, os fatos matemáticos, eles são bastante úteis, também não é a ideia da gente ignorar isso, e são importantes na memória, mas cabe salientar que aprendê-los pode ser um processo rico e que valoriza diferentes formas de pensar também. E nas escolas, né, em ambientes de aprendizagem, algo que a gente fala muito é sobre o estresse, porque
o estresse, ele é um estado que perturba essa homeostasia do nosso corpo, então esse estado, digamos, basal, assim, que a gente tem, e que ele pode gerar uma resposta controlada, o que seria o eustress, a ideia da gente ter aquele impulso que nos faz reagir às situações, que nos faz seguir em frente, o que seria bom. E a gente tem a resposta exacerbada, que é o de stress. No caso, seria aquele que já não é mais saudável, que tira a gente desse foco, que dificulta esse recall das informações, que faz com que a gente não consiga passar por aquela experiência, sei lá, uma prova, uma apresentação de trabalho, de uma forma boa e que já se torna um nível não saudável, né? E que desvia também a atenção para o estímulo estressor. Então, essa é uma importância que a gente tem de tentar ajustar essa linha tênue entre você não estar acomodado e entender a necessidade das responsabilidades ali, mas também não ter uma resposta exacerbada que se torna, inclusive, como posso falar isso? Algo médico, né? Que se torne algo... Patológico. Isso, patológico. Era essa a palavra. Então, essa é a importância da gente entender essa linha tênue também do estresse. E aí, falando um pouco sobre isso, a gente pensa que o estresse e o erro são também áreas relevantes para o momento da aprendizagem e para a gente saber ali como contornar essas situações. Esse foi um estudo feito nos Estados Unidos e a Carol Dweck, ela é uma psicóloga também lá de Stanford, ela traz para a gente um conceito de mentalidade, onde a gente pode ter uma mentalidade de crescimento e uma mentalidade fixa. E isso está em tudo na vida, não só na parte acadêmica, na parte dos estudos, mas também nos relacionamentos, também nos esportes, em diferentes áreas da vida. Então, eles classificam que existem pessoas que têm uma mentalidade fixa, e seriam esses aqueles que acreditam que tiraram uma nota ruim, já era, eles vão ser sempre assim, não tem solução, não adianta tentar, e se eles brigaram com alguém, já era, eles nunca mais vão conseguir ter, sei lá, uma amizade como aquela. E existem as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, que são as que acreditam que você falhou agora, mas você pode correr atrás e conseguir melhorar para a próxima avaliação, que você pode conseguir, depois de uma situação de fracasso, vencer novamente. E aí eles separaram 373 estudantes que estavam na transição lá nos Estados Unidos, né, do 7º para o 8º ano. E eles viram que, com os estudantes, que eles separaram em 2 salas, uma com a mentalidade fixa e outra com a mentalidade de crescimento, que os alunos com a mentalidade fixa se mantinham com a mesma nota até um certo momento e depois a nota deles caía. Enquanto aqueles que acreditavam, né, que têm a mentalidade de crescimento, conseguiram até subir as notas deles. Isso independente de ser um aluno com ou sem dificuldade em matemática, levando em consideração só mesmo a mentalidade. E aí isso traz para a gente esse senso de também entender como incentivar nos nossos alunos a persistência, a garra, a resiliência pode ser muito importante, até mesmo para que eles vejam, né, que isso traz benefícios, que pensar que eles... não é assim uma positividade aleatória e tóxica, mas pensar que eles são capazes, de que eles podem correr atrás daquilo e que eles podem contar com você ali enquanto professor para evoluir, e também ter paciência, né, porque nem sempre vai ser de imediato essa melhora, desculpa, é muito benéfico para eles. Então é um ponto também relevante para a gente pensar aqui. E olhando para o mau desempenho escolar, a gente tem os diversos fatores, a gente tem os transtornos que geram também o mau desempenho escolar, a gente tem fatores externos que podem fazer isso e que podem levar até ao abandono mesmo na escolar,
mas a gente vai olhar aqui para 2 pontos que estão bem presentes e são bem específicos da matemática, então que são muito relevantes que a gente saiba sobre. Um é a descalculia, que é um transtorno de aprendizagem que está associado à matemática, que gera dificuldade com o senso numérico, dificuldade com a memorização de fatos matemáticos, dificuldade na fluência dos cálculos, né? Realização desses cálculos, no raciocínio matemático e na resolução de problemas também. E a gente tem, por outro lado, a ansiedade matemática, que é uma reação emocional de tensão que prejudica e interfere nessa manipulação dos números e na resolução de problemas. Então, a ansiedade matemática, por exemplo, ela não necessariamente está presente em qualquer pessoa que tem ansiedade, mas ela se mostra presente no contexto da matemática. E aí, por que é tão importante a gente saber sobre isso, né? Não é nosso papel, enquanto professores, diagnosticar, na verdade, a gente não deve fazer isso mesmo, mas esse olhar, ele vai ser muito importante porque a gente pode direcionar aos familiares, aos responsáveis pela criança, né, a investigarem sobre isso e a terem um olhar. Tem o psicólogo escolar também, e é importante que eles saibam e que essa parceria haja para ajudar nessas situações que não são bobeiras, são situações que são difíceis de controlar e que a gente precisa da ajuda multidisciplinar da escola, da família, dos profissionais, para que haja o diagnóstico disso ou não, e principalmente para que a gente não rotule aquela criança como alguém que não vai aprender, alguém que sempre vai ficar chorando, que sempre está fazendo drama na hora da prova, mas que a gente entenda como isso vai influenciar na vida desses sujeitos ali. E aí, a descalculia, para a gente ver, assim, sinais de alerta que a gente pode olhar, né? Dificuldades que pode apresentar: conservar quantidades, compreender o significado dos sinais usados, o sinal de mais, de menos, multiplicar, enfim. Lembrar os passos para a realização de operações matemáticas, estabelecer correspondências de 1 para 1. Então, por exemplo, entender que se tem 4 pessoas em pé, tem 4 pessoas sentadas, dá para cada uma sentar em uma cadeira. 4 pessoas sentadas, não. 4 cadeiras vazias, né? Efetuar somas simples, ler corretamente o valor dos números com vários dígitos, a memória para fatos numéricos comuns e básicos, e montar também contas matemáticas. São dificuldades que a gente precisa estar alerta para a gente fazer esse caminho, né? De direcionar a família a investigar essas coisas. E boas práticas que a gente pode ter: o uso de materiais e recursos lúdicos, muitas vezes recursos visuais, como a gente viu, e assim, não traz nenhum malefício a gente usar o visual, porque faz bem para a turma toda, né? Então, a gente elaborar provas que são claras e objetivas, o uso da calculadora e de tabuadas, para que esse aluno se esforce mais no exercício em si do que nas contas mais básicas, e que isso não se torne algo que prejudica as etapas que ele está tendo ali na resolução de problemas. Incentivar a visualização ao resolver os problemas, mostrar como a matemática é relevante e significativa, porque pelo fato da dificuldade, muitas vezes para eles a matemática não tem nenhum valor. E vai ser, às vezes, uma matéria em que eles vão se esconder. Principalmente porque, se a gente parar para pensar assim, a descalculia, ela é um transtorno associado à matemática. Então, pode ser que seja um aluno que vai muito bem, ou mediano, em todas as matérias, e só em matemática, e naquilo que matemática influencia, né, acabe caindo esse rendimento. Então, para ele, muitas vezes, vai ser um calo ali que ele vai tentar esconder mesmo e não vai ver como relevante, porque não tem significado para ele nesse sentido, e é uma matéria que gera esse fracasso constante, né? Principalmente se não é algo investigado. E incentivar um bom relacionamento com o erro, para que haja esse desafio
de tentar, mesmo sem saber muito bem, de pedir ajuda aos colegas, de tentar usar bastante o professor como auxílio também. Alguém quer falar? Eu quero, Carol. Só para pontuar, né, para as pessoas entenderem bem isso, estressar essa informação que você está dando sobre a descalculia, que a descalculia é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a criança que nasce descálculica, ela vai morrer assim, né? Porque o cérebro dela foi construído de uma forma diferente para o processamento da matemática. E que cabe a nós, professores, instrumentalizá-la para quê? Para que ela tenha condições de desenvolver a expertise na matemática a partir daquilo que a gente vai oferecendo para ela como um apoio técnico para que ela consiga desenvolver, né? É como a pessoa nascer disléxica, mas o disléxico, ele vai aprender a ler, ele pode aprender a escrever muito bem, ele pode ser um excelente orador, mas a gente precisa fazer a intervenção precoce da equipe multidisciplinar, né, incluindo os professores, para que essa criança consiga ter sucesso ao longo do desenvolvimento escolar. E a descalculia, como é um transtorno que não é conhecido, que as pessoas não falam, muitas vezes elas não sabem nem que existe, é mais fácil rotular a criança. Nossa, mas ele não aprende matemática de jeito nenhum. E, às vezes, ele tem uma questão do neurodesenvolvimento desse sistema nervoso, né? Então, isso é importante, né? Sim, isso que você falou da base, né, de como a gente precisa estimular mesmo, assim, eu tenho uma aluna com descalculia e na última reunião que a gente teve lá de pais e mães, a mãe dela foi e ela estava conversando comigo, assim, como ela tem ido bem e tal. E eu falei assim, para ser sincera, se eu não soubesse que ela tem o laudo da descalculia e tudo, eu nunca desconfiaria. Aí a mãe foi e falou assim, professora, porque a gente fez um super trabalho quando ela estava na infância. Então, foram muitas terapias, foram muitas idas aos psicopedagogos, para que hoje ela pudesse estar onde ela está, né? Então, a gente vê como a importância, né, da família, da equipe, dos professores também, quando acredita nisso, investe nisso, como é algo que tem um diferencial, não fica, né, por aí, assim. E isso reforça a importância da gente saber sobre isso, porque pode ser a gente o responsável por um dia direcionar um aluno para que ele entenda finalmente e se liberte, na verdade, desse estigma que não aprende, de que só ele não consegue, e que ele se entenda mais, né? E que veja esse laudo não como um rótulo, mas como um autoconhecimento maior, como um entendimento de que ele é capaz de aprender e ele precisa das estratégias apropriadas para as características, né, individuais. E aí, continuando, falando sobre agora a ansiedade matemática, por que eu reforço muito que a gente precisa saber sobre isso? Porque, inclusive, a ansiedade matemática foi um conceito que a gente descobriu, assim, quando a gente estava pesquisando para o TCC. Não era algo que eu conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. E algo por que eu falo isso, né? Porque quando que a gente vai ver que a pessoa tem essa ansiedade matemática? Quando ela está lidando com matemática. Então, pode ser na sala de aula, principalmente a gente vê na sala de aula, porque nas situações da vida é mais fácil você driblar isso. Mas a aula de matemática, não necessariamente. Então, essas dificuldades, elas vão também para, por exemplo, contagem das horas, saber as horas, calcular o tempo de alguma coisa. Então, essa reação emocional, essa tensão, vem também quando você está lá no restaurante e precisa dividir a conta. Situações que você é colocado, por exemplo, forçadamente no quadro para resolver algo que você não sabe, que te desperta nervosismo. Então, a gente vai conseguir ver isso muito, muito nítido, assim.
mas ainda assim não é o nosso papel fazer o diagnóstico e fechar o laudo em relação a isso. Então, aconteceu também comigo uma situação assim, eu tenho um aluno, eu tenho certeza que ele tem ansiedade de matemática, mas eu não posso falar isso, né? Então, eu pedi para a mãe dele, para a escola falou com a mãe dele, que está sempre lá, para que ela investigue isso e a família veja se é isso mesmo, o que tem acontecido. E as reações, elas podem ser desde evitar ao máximo aquilo ali, até mesmo chorar e ter a ansiedade no sentido físico mesmo, nesses momentos da aula de matemática. Esse menino, por exemplo, que eu falei, assim, tiveram 2 aulas que ele começou a se coçar todo, quando começava a aula em si. E aí agora ele tá um pouco melhor e eu fico dando atenção para ele nesse sentido, mas é algo que nos desperta o alerta. E acho que cabe também a gente saber aqui que a ansiedade matemática ela não é exclusiva de quem não gosta de matemática. Ela pode acontecer também com alguém que gosta de matemática, que se sente confortável. Eu estava dando uma palestra na UFES uma vez, a Universidade Federal do Espírito Santo, e quando eu falei da ansiedade matemática, o que mais chamou... A Priscila estava junto comigo. O que mais chamou nossa atenção foi que o professor da universidade, que tinha me convidado, ele se identificou muito com isso. E ele falou, gente, eu não sabia que isso tinha um nome, mas toda vez que eu vou a um restaurante com os meus amigos, todo mundo empurra para minha conta porque eu sou matemático. E ele falou que aquilo gera nele uma ansiedade absurda. E ele nem gosta de fazer isso. Então, só para a gente analisar que essa ansiedade matemática também pode estar presente na graduação, nos professores, né, em tudo isso. Alguém quer falar aqui? Carol, eu ia te pedir para falar exatamente essa história, né, e de como que ele relatou que para ele era tão sofrido que às vezes ele corre na hora da divisão da conta, porque é muito angustiante para ele, porque ele erra a conta. É tanta pressão que ele erra, né? Uhum. E foi muito, muito curioso. Foi, até ele ficou assim espantado em se entender nesse jeito assim, e foi legal assim, porque a gente viu o quão sério isso né? Não é algo longe da gente muitas vezes. A Amanda, não sei se ela está ainda aqui, mas ela também ela estuda bastante sobre isso e sabe também de relatos assim na graduação mesmo de alunos que se sentem assim. E é muito por isso, né? Dessa situação de você estar ali em evidência e você se ver numa situação de pressão com algo que não te deixa confortável e que gera uma ansiedade mesmo, que é o que a gente chama de ansiedade matemática. E qual o papel do professor nisso? Para a gente seguir aqui, já indo para o final. Encorajar os estudantes, observar a história escolar do indivíduo. Muitas vezes os alunos, eles têm uma ansiedade matemática graças à forma assim, que eles foram instruídos na base também. Muitas vezes as professoras pedagogas não gostam de matemática, elas mesmas se sentem ansiosas por ter que ensinar esse conteúdo e acabam transmitindo para os alunos essa tensão, essa pressão exagerada, a necessidade de você ter tudo decorado e saber fazer tudo de cabeça. Então, evitar falas também que associem a matemática com um dom, que tiram, né, do aluno a ideia de que ele pode ser bom em matemática e não que ele já nasce bom em matemática. Aceitar diferentes respostas, evitar memorização de regras, evitar também a pressa, evitar que a premiação seja por quem é mais rápido nas respostas, por quem resolve mais rápido. Os pesquisadores colocam muito isso, né, essa questão da velocidade, porque quando a gente para pensar em um matemático, no departamento, por exemplo, aí os professores, eles trabalham, às vezes, por meses, anos, para resolver algo. E quando a gente vai para a escola, a gente quer que tudo seja rápido, que seja falado e calculado sem usar papel, sabe? Então, assim, precisa haver essa instrução também aos alunos
e esse estímulo para que eles evitem só decorar informações, mas pensem matematicamente. Entendam que o tempo de cada um é diferente e que o tempo não dita regra nenhuma sobre ser bom ou não. Dar feedbacks positivos e reconhecer o esforço também dos alunos. E aí a gente vê que a ansiedade matemática, ela não é uma reação só... É uma reação que passa para o físico, né? Então, acontece menor ativação das áreas do córtex pré-frontal, do sulco intraparietal, há uma hiperatividade anormal da conectividade da amígdala, então as emoções ficam bagunçadas, digamos assim. Tem a desativação de uma região do córtex pré-frontal também, então vai gerar um peso nesse estudante e uma dificuldade que a gente precisa... de novo, né, ser pista de segurança nesse contexto também. E entender que responder as perguntas rapidamente é mais um requisito para bons resultados de testes do que uma boa matemática. Alguns alunos podem ficar encantados ao descobrir algumas regularidades matemáticas, embora possam não gostar ou não compreender a importância de trabalhar sob pressão de tempo. Os professores devem ajudar as crianças a compreender a distinção entre a velocidade de solução rápida, que é normalmente associada para bons resultados de testes, e a descoberta da matemática, que é normalmente ligada à criatividade. Então, é essa ideia, né, da gente dar o tempo de que as coisas fluam e que aconteçam bem e que haja tempo para pensar nas coisas. E aí, para a gente finalizar, algumas intervenções que outros países têm feito, entendendo a necessidade de não só estimular ao máximo, mas também cuidar da saúde mental desses alunos. No Japão, tem sido usado esse método Lesson Study, que incentiva os alunos na importância de expor o que eles estão pensando e não se ater apenas à resposta final correta. Então, é uma metodologia que você entrega para os alunos problemas que eles vão resolver ali de forma coletiva, usando vários conhecimentos matemáticos. Então, sai um pouco daquela matemática super regrada e que contribui mais ainda na resolução de problemas. E os resultados são trabalho colaborativo, trocas pedagógicas e a evolução do ensino. Foi o que eles viram lá. E eles também analisaram o uso do Lesson Study na ansiedade matemática e viram que isso houve melhora na motivação, interesse nas habilidades de resolução de problemas e aprendizagem matemática em grupos, reduzindo essa ansiedade. Tem vários países asiáticos que estão muito nessa pegada e que estão tentando diminuir mesmo o alto nível de mal-estar que se tem. Então, na China, por exemplo, eles viram que em países que são muito competitivos, o alto desempenho acadêmico gera um baixo bem-estar. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a diminuir as agendas dos alunos e colocar mais tempo de sono, mais tempo para outras atividades que são extracurriculares, para que eles pudessem também ter um momento de desestressar, né? De estar fazendo outras coisas, de ter a mente focada em outras coisas, justamente visando esse bem-estar. Nos Estados Unidos, teve uma intervenção usando aquela ideia que eu comentei do mindset, né? Da mentalidade, desculpa, e também propondo aos alunos o conteúdo neurocientífico. Então, eles faziam algumas sessões de estudos, de tempos em tempos, apresentando tanto o conhecimento neurocientífico, como também falando de matemática. E eles viram, no final desse processo, que teve um ganho muito grande em questão de notas e em questão também dessa ansiedade dos alunos. E também em Helsinki, na universidade, uma outra intervenção que eles fizeram foi nos professores, produzindo materiais para os professores, que seriam aqui no nosso caso, né, do Fundi 1, com propostas de materiais que eram baseados em evidências para eles usarem com os alunos. E eles focavam no conhecimento base de matemática
não necessariamente para os alunos, mas para as professoras e professores. Então, isso fazia com que esses professores se sentissem mais confiantes e mais capazes de ensinar a matemática também. Esse é um diálogo que, quando eu estava no PIBID, o Humberto sempre falava, que a gente tinha que aproximar a faculdade de matemática e a de pedagogia nesse sentido. A gente tinha que trocar mais, a gente tinha que trabalhar mais junto, tanto para a gente ajudar, mas também para eles nos ajudarem naquilo que faz com que a matemática como um todo melhore, né? E aí a conclusão para a gente aqui é que todos os achados neurocientíficos são essenciais, mas eles precisam levar em consideração o despertar para um processo de ensino de aprendizagem empático, onde o sujeito e as necessidades que o cercam são levados em consideração. E assim, o grande objetivo é que isso diminua esse peso que se tem sobre a matemática, que se diminua essa evasão escolar alta que se tem, e que o ambiente escolar seja rico mesmo em trocas, em aprendizagem, em grupos colaborativos, em parcerias entre os alunos, e nessas mentalidades, né, de crescimento, de busca mesmo por mais conhecimento. E, para a gente encerrar, eu queria deixar aqui essas sugestões, mas queria dizer também que eu acho que o Canva está de preconceito com a Laila, porque aqui tinha uma foto com ela. E eu queria deixar esses livros como sugestões. Esse livro aqui, Desenrolando o Cérebro, ele traz vários capítulos extremamente bem escritos, didáticos, falando sobre TDAH, sobre autismo, sobre o cérebro, sobre plasticidade, sobre vários conceitos que eu falei aqui. Esse livro, Neurociência e Educação, também é muito importante. E enquanto eu estava falando, eu lembrei de um outro livro que não está aqui comigo, mas que se chama Conversas Numéricas, que é um livro muito legal, que traz uma proposta para o desenvolvimento de cálculo mental, e que, assim, ele não só... O cálculo mental não é só toma essa conta aqui e faz, mas eles trazem a proposta de como você desenvolver, sabe? Como você desenhar também, fazer de forma visual aquilo que os alunos vão desenvolver no cálculo mental. Então, vou escrever no chat o nome, mas é um livro, assim, muito bom. Me ajuda muito na sala de aula. E aqui, ó, para provar que a foto com a Laila estava aqui. E não sei por que não apareceu quando eu aumentei a tela. Mas, enfim, gente, era isso. Eu queria agradecer e é uma honra estar aqui. O da licença foi a minha primeira bolsa acadêmica, então um lugar também muito especial, que eu vejo o quanto os bolsistas sempre se empenham para fazer um evento de qualidade, para trazer coisas novas, e valorizo muito isso. Então, agradecer também pelo convite. Muito bom, Carol. Obrigada. Interromper aqui. Eu não sei se tem perguntas. Eu vi um monte de palminhas aqui, parabenizando. Mas eu acho que, assim, conseguiu dar um panorama geral, né, sobre a interação entre essas duas ciências, né, tão importantes. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nada, ninguém? Todo mundo muito tímido na matemática, olha só. Acabei de falar, Laila. Mas, assim, acho que a Carolina conseguiu trazer uma visão muito geral, né, sobre a importância, como ela falou lá no começo, não é fazer que a neurociência fique mais importante que a matemática, mas de apontar soluções, saídas baseadas no desenvolvimento cognitivo do indivíduo, no desenvolvimento mental desse indivíduo que está em formação, que está em desenvolvimento, né? Eu acho que isso é muito interessante, né, para a gente parar e pensar, e quais são as alternativas, quais são as estratégias
Por que que a criança monta a conta, tem que fazer a conta montada? Isso aconteceu com meu filho, ele tem 9 anos, né? Ele está no 3º ano do Fundamental 1. Aí agora ele tinha que fazer a conta montada, mas aí ele conseguiu chegar no resultado, no mesmo resultado, mas sem montar a conta. A professora não aceitou, porque tinha que montar a conta. E aí eu lembrei desse dado que a Carol trouxe da Joe Boyle, né? Como assim tem que montar a conta? A criança desenvolveu uma estratégia para resolver, né? Então, por que a gente ainda se apega nessa norma que né, tem que ser desse jeito? A criança desenvolveu criatividade para fazer de outra forma, né? O que muito me orgulha, porque, gente, eu sou campeã recordista de recuperação em matemática, 5 anos consecutivos. O meu filho conseguiu resolver um problema de uma maneira que não é aceita, né, digamos assim, mas resolver, nossa, melhoramento genético da prole, né? Olha que maravilha. Então, assim, ele conseguiu. Então, ao invés de valorizar, não, mas não era assim que você tinha que fazer. E aí isso pode ser um fator que gera uma emoção negativa na criança. Poxa, mas eu consegui, mas por que assim não serve, né? Isso também acontece na graduação. Acontece. Pior que acontece. Yasmin, você tem toda a razão. E não é só na matemática, não, tá? Tinha uma pessoa, eu acho, com uma mão. Tinha uma pessoa, Paulo, ele queria fazer uma pergunta, mas eu fui falando, Paulo Rogério, não sei se ele ainda quer perguntar. Tem que se ausentar. Tá bom, então. O Luiz quer perguntar. Vai lá, Luiz. Oi, Carol, parabéns aí pelo trabalho de vocês, parabéns aí aos organizadores e tudo. Carol, eu queria só pedir que, se fosse possível, você colocar novamente aqueles slides sobre aquela conta de 18 vezes 5, que eu achei interessante ali as maneiras de se formar, as várias possibilidades de chegar ao resultado de 90. A possibilidade de você colocar aqueles slides novamente? Sim, peraí. Isso, né? Uhum. Eu também, quando eu vi também, eu fiquei assim, encantada, porque eu não tinha pensado todas essas coisas. Exato, esse mesmo. Muito obrigado, tá? Bom, tirar um print? Isso. Essa foto tem no livro... Agora, qual que é o nome do livro? Peraí. Eu acho que é Mentalidades Matemáticas. Eu acho que é. Eu posso ver também de separar alguns livros, se interessar para vocês. E aí eu mando para quem organizou o evento para mandar pelos e-mails, né? Não sei se de repente é possível fazer isso. Interessante. Laila. Carol, eu queria te fazer uma pergunta, mais focada até na sua experiência já na sala de aula. Se você quiser tirar sua apresentação para você ficar maior, para as pessoas te verem, fique à vontade, tá? Uhum. Eu tenho a sensação de que essa área, essa parte da neuroeducação ainda está muito longe da matemática, né? A gente hoje, se a gente pensar aqui no contexto da UF, o curso que eu coordeno e que você foi aluna, a gente precisou da Priscila abrir uma disciplina optativa lá na biologia e que a gente tivesse algumas vagas e que os alunos conseguissem ir para essa disciplina para a gente atingir os alunos com a neuroeducação. E desde que a gente começou esse processo de levar os alunos, de abrir vagas e com total apoio da Priscila, esse tema ele ficou em voga no nosso curso e a gente acaba falando muito, fazendo muita propaganda da disciplina, porque a minha sensação é que o que a gente aprende, o que vocês aprendem nessa disciplina é algo muito importante para a formação de professores. Mas, apesar disso, eu vejo ainda uma distância muito grande. E a gente realmente não tendo pernas para botar uma disciplina obrigatória. Eu precisava de uma Priscila lá dentro do Instituto de Matemática e Estatística da UF para a gente ter uma disciplina obrigatória. E não é muito simples. As coisas não se intersectam tão facilmente, né? E aí eu queria ouvir um pouco de você,
O quanto você acha que todo esse conhecimento que você adquiriu sobre neuroeducação, o quanto isso impactou a sua prática docente? Você hoje, como professora da educação básica, eu não sei quais turmas exatamente você leciona, mas qual é o seu olhar para o seu processo? Para você como professor, o que você acha que impactou, o que mudou, o que você fez diferente, que ganhos você acha que você teve como professora dentro da sala de aula? Tá. Eu atualmente dou aula no Fundamental 2, não dou aula para o ensino médio, né? Eu acho que mudou tudo, porque quando você vai, assim, tendo esses conhecimentos, você se torna ali na sala de aula, sei lá, uma reprodução do que professores anteriores seus fizeram, ou uma reprodução, às vezes, daquilo que você acredita, assim, por exemplo, o que deu certo comigo, o que não deu certo comigo, então eu vou fazer diferente. Mas quando eu vejo essas coisas, assim, eu acho que além de nos trazerem um conhecimento todo que às vezes a gente não tinha ideia ou não tinha esse conhecimento mesmo, né? Aí não pensando matematicamente, mas pensando na empatia e num olhar que você consegue ter além do aluno, tipo, o corpo humano que está sentado ali, sabe? Então você consegue olhar e entender o que ali que você... Quais das suas falas podem ser perigosas para um trauma ou para um bloqueio ali. Quais das suas atitudes podem fazer com que um aluno se beneficie em relação ao outro, ou que faça com que um aluno seja taxado logo de que ele é ruim para a sala toda. Porque, apesar das crianças serem ótimas, às vezes eles são muito cruéis. Então, é muito fácil, assim, gente, eu tive que colocar todo primeiro dia de aula, eu coloco como regra que na minha sala é proibido chamar de burro, chamar de animal ou coisas assim. E eu falo isso até hoje, tipo, até outubro, já tô até achando que tô em novembro. Até outubro eu ainda tô falando isso, porque eles se policiam porque sabem que é minha aula, mas eles soltam isso. Então, o que eu mais gosto, assim, quando um fala, seu burro, não, a professora não fala isso, não sei o que lá, e o outro responde, e eu adoro, porque se você cria ali já na sua sala um ambiente em que são favorecidos os de 30, os 10 que são excelentes, os outros se tornam sem valor, né, naquele ambiente. Então, acho que o fato que você conhecer tudo que está por trás te dá uma perspectiva mais ampla daquelas pessoas que estão ali, sabe? Fora da matemática. Isso faz com que, por exemplo, eu evite também de colocar matemática como a principal, porque os pais já fazem isso, e os filhos, consequentemente, também. Então, os pais já chegam... O que mais acontece o pai senta comigo na reunião e fala assim, professora, você sempre vai me ver aqui, porque matemática, você sabe, né? É o mais importante que ele tem que estar sabendo. Então, com a professora de matemática, eu sempre vou conversar. Então, eles colocam um peso na matemática que passa para os filhos, e aí eu acho que ter esse olhar de entender que aqueles indivíduos podem ter outras inteligências, outras habilidades que precisam ser valorizados de formas diferentes, também é uma coisa boa. Aconteceu eu lembrei agora, que teve uma reunião que um pai falou assim, eu não sei como ele não passou, porque ele não fez trabalho. Porque na minha época, trabalho de matemática era uma lista de exercício. Não tinha essas coisinhas assim, não. Porque eu tinha pedido para eles fazerem o Teorema de Pitágoras feito, né, visualmente. E aí eu ri assim na hora, porque assim, o conceito de que a matemática é só lista de exercício, lista de exercício, lista de exercício, já não é mais uma coisa que a gente pode ter dentre tantas possibilidades, sabe? Sabendo que a gente precisa estimular a visualização, sabendo que a gente precisa estimular outras habilidades. Então, se a gente ficar preso só nas listas, a gente, querendo ou não, está favorecendo só um grupo. Mas é uma coisa difícil também, porque
o professor também, ele pode ser ou amado ou apedrejado, né? Se a família não acredita nisso, e dependendo da escola não compra a ideia do professor também, você vai ter que ceder para o que os pais querem que faça. Mas graças a Deus não é meu caso, então as pessoas gostam geralmente dessas abordagens diferentes. Eu tenho muito mais feedbacks positivos por ter essa prática do que negativos. Tem tido muitos pais conversando a importância dessa parte que eu faço, assim, de estimular, entender como o cérebro funciona e tudo, porque falam que eles estão vendo que os filhos deles não têm nenhuma persistência para nada, que logo querem desistir de tudo, que ficam muito no celular, que não querem... Até uma mãe falou assim, eu fico impressionada porque a minha filha tira nota baixa, eu pergunto das amigas e ela fala, não, mãe, a gente não fala isso. E aí ela fala assim, mas como você pode ser amiga, melhores amigas, e vocês não falam, vocês não pedem ajuda na matéria, né? Uma vai ajudando a outra naquilo que tem facilidade. Então, a maioria dos pais, na verdade, gosta dessa abordagem assim, porque eles veem que os filhos estão precisando disso, né? Dessa habilidade interpessoal também, uns com os outros. Posso fazer só um adendo aqui, nessa experiência da Carol, que eu acho muito legal, como as crianças gostam dela, né? Tem crianças que não suportavam a matemática e foram ter aula com a Carol e passaram a amar a matemática. E ela fez uma atividade com a turma dela, se a matemática fosse um bicho, que bicho ela seria para você, ou uma comida, né, Carol? Acho que você já fez as duas coisas. E saem as coisas mais divertidas do mundo, assim, de rolar de rir. E você vê como que a Carolina conseguiu, porque não basta você saber neurociência, você tem que aplicar aquilo que você conhece. Então, assim, o que a Carolina está fazendo, quando ela conheceu o conceito de pista de segurança, foi se tornar uma para os estudantes dela, né? E criar esse ambiente de sala de aula que seja um ambiente acolhedor, mas que não seja um ambiente onde se faça assistência social, porque ela não está fazendo o trabalho deles. Ela só está criando um ambiente acolhedor, mas tecnicamente ela está preparada para fazer com que eles possam desenvolver o talento que eles precisam desenvolver. Então, ela não está dando ponto, ela não está dando trabalho, ela não está, olha como você melhorou em matemática. Não, ela faz eles enxergarem o potencial deles. Isso que eu acho mais interessante. Eu acho que isso foi uma coisa que tudo que a gente estudou junto trouxe para a Carolina, né, de aplicar, porque é o que eu sempre falo, não adianta a gente conhecer um manual, não adianta a gente conhecer, então você vai ler um texto lindo que fala sobre benevolência, acolhimento, mas tá bom, mas você vai praticar as coisas que você está lendo? Porque senão fica só no campo da ideia, daquilo que foi lido, mas a gente precisa colocar em prática, porque é só quando a gente coloca em prática é que a gente modifica a educação. Porque eu posso falar de milhões de teorias, mas se na minha sala de aula eu não fizer aquilo que eu acredito, como que eu vou acolher o aluno que é diferente? E eu acho que é isso que a Carolina faz. Né? É isso que a Carolina faz, mostrando, olha, talvez você não seja brilhante em matemática, e está tudo bem, mas a gente precisa passar por isso, e eu vou te ajudar a passar por isso de uma forma que seja saudável para você, saudável, mentalmente saudável, porque quando ele desestabiliza ali, ele vai desestabilizar em tudo, porque na hora que os coleguinhas começarem a chamar de burro, animal, ou seu retardado, né? Porque ela falou, crianças são maravilhosas, mas elas são cruéis, e a gente sabe que elas são, porque nós fomos. E a gente faz porque a gente não tem consciência da dor que a gente causa no outro, e do quanto a gente, às vezes, contribui, enquanto colega, ou enquanto educador, para que a pessoa não siga aquela carreira. Eu tive um aluno na neuroeducação, lá, um aluno da matemática aqui, que foi fazer a disciplina no ano passado, e ele falou, olha, eu odiava matemática até o 8º ano, porque eu era péssimo, os meus professores só me expunham. Aí ele falou até de uma professora
coitada, essa era desorientada mesmo, que falava para os meninos saírem da sala e não olhar para trás, porque se olhasse, ela tinha uma metralhadora na bolsa e ia metralhar eles. Então, assim, e aí ele falou, eu odiava. Então, quando eu cheguei no 8º ano, 9º ano, 8º ou 9º, eu conheci um professor e ele mudou a minha vida. E eu comecei a entender que eu gostava de matemática. O que eu não gostava era das pessoas que estavam ali na minha frente. E eu comecei assim, a usar outras estratégias. Ele viu que eu gostava de coisas mais criativas. E hoje eu estou aqui fazendo licenciatura em matemática. Então, assim, olha que relato interessante, porque do mesmo jeito que a gente, enquanto professor, a gente pode afundar a vida de alguém, a gente pode salvar a vida de alguém. A gente pode salvar no sentido de, vamos lá, cara, você tem talento, vamos embora. Né? Não assim de jogar confete na gente, fazer post bonito, de homenagem, nada disso. É assim, cara, que legal, né? Eu consegui ajudar aquele aluno a identificar qual era o talento dele. Acho que isso é muito bacana, eu acho que a Carolina faz isso, né? Pelas coisas que a gente conversa, de vez em quando ela me manda um negócio, eu morro de rir com essa coisa da comida, de qual animal seria, e é muito divertido. Então, assim, é um momento que ela cria ali de quebrar toda a aritmética e de mostrar, gente, eu sou uma pessoa igual a vocês, e está no mesmo nível, né, no mesmo patamar, mas mostrando que ela está na liderança, né, que ela consegue fazer isso. Já que ninguém está perguntando, eu vou perguntar mais uma coisa, então. Se vocês acabaram aí essa parte, eu vou perguntar mais uma coisa, então. Eu queria saber de Carol e de Priscila também. Queria ouvir a opinião da Priscila. Todo mundo pode aprender matemática? Sim. Pode. Até eu. Até eu posso. Já estou até entendendo isso. Eu acho que, assim, todo mundo pode, e a gente precisa adaptar também adaptar ao que a gente tem de conhecimento médico também atualmente, né? Tipo, na descalculia, então ver quais são as orientações, o que a gente precisa seguir, onde estão as limitações para você potencializar, e também para a gente ter a expectativa alinhada, porque não adianta muito a gente fazer uma super expectativa, às vezes nem é o que a criança quer também. Então, acho que isso é muito importante, da gente ter esse alinhamento entre as expectativas e potencializar aquilo que é mais difícil, né, para as crianças. Eu concordo com a Carol, sabe, Laila? Eu acho que a gente vive uma época tão acelerada de tudo, né? Porque, como a Carol falou, é tudo para ontem. Na verdade, no nosso tempo era tudo para ontem. Hoje é para anteontem ou 3 dias atrás, né? Então, eu acho que as crianças crescem nessa dinâmica. Então, por exemplo, se eu não sei resolver um problema hoje, eu sou burro. Mas eu vou contar uma coisa, assim, pessoal. Eu tenho uma irmã, minha irmã tem 2 filhos. O mais novo dela tem 6 anos, só que ele está adiantado na escola. E a gente está com uma suspeita forte de que ele seja disléxico, porque tem 6 pessoas disléxicas, né? Disléxicas na família. O avô, 2 tios, 3 primos, não sei quem. E o Jake, ele não consegue evoluir na escola. Você mostra para ele, sei lá, está escrito vaca, ele vai ler, sei lá, cama. Uma coisa que não é nem do mesmo engrama, né? Engramar animais, engrama objetos. E aí, a minha irmã conversou muito comigo no ano passado, ela falou, cara, eu não sei se eu atraso ele 1 ano ou se eu deixo ele seguir com a turma dele. Eu falei, Patrícia, qual é o prejuízo dele ficar no ano dele? Ela falou assim, cara, eu acho que ele vai ficar triste por não seguir com a turma dele. Eu falei, mas e se você trabalhar isso com ele? De dizer para ele que talvez ele não esteja maduro o suficiente para continuar com os colegas. Isso vai ser mais prejudicial para ele, talvez afete mais o desenvolvimento dele. Aí ela começou a conversar, foi na escola, aí as professoras, olha que interessante, falaram, olha, a gente tem essa percepção, mas tem pai que não gosta de ouvir isso, né, que a gente acha que ele é muito esperto, ele é super inteligente, mas a gente acha que ele talvez seja imaturo.
ela mora nos Estados Unidos, e lá tem um tempo limite para a criança ter algum diagnóstico e poder entrar no programa da escola de reforço, que a escola faz tudo, fono, tudo. E aí, eu falei, olha, veja bem, faça. Ontem, ela me mandou a tarefinha dele. Ele me mandou um áudio assim, cara, eu estou chorando. Olha isso. Então, assim, ela atrasou ele de um tempo, um ano, mas como ele melhorou? E ele já está conseguindo ler. Ele já não erra, ele já não faz aqueles erros grosseiros que ele fazia o ano passado. Entende? Então, às vezes, é isso que a Carol falou, é a expectativa e a realidade. Às vezes, a expectativa dos pais é que o filho seja sempre no topo, que seja o melhor, que tenha um excelente desempenho, mas sem entender que, às vezes, ele é uma criança super boa para um monte de coisa, mas para outras ele precisa amadurecer. E ele era assim, vinha com a anotação na caderneta que ele não ficava sentado. Aí vem, né? Será que ele tem TDAH? Será que não sei o quê? E a minha irmã falou, meu filho, por que você não assiste a aula sentado? Ele, mamãe, que sou tão feliz. Eu sou tão feliz que eu quero porque eu sinto uma felicidade em mim. Olha isso, né? E ele ficava igual um trem-bala dentro de sala, ele não conseguia. Assim, efetivamente, não tinha desatenção. O que tinha ali era imaturidade. Este ano ele está muito mais maduro, está aprendendo, está evoluindo, está melhorando, entendeu? Pode ser que ele tenha dislexia? Ainda pode, mas o passo que ela deu para trás ajudou muito mais a ele do que se tivesse levado ele para o ano seguinte, ele ia começar a se sentir diferente dos amigos, porque todo mundo já estava lendo e ele não conseguia ler. Todo mundo juntava as letras, às vezes ela mostrava uma letra e ele dizia que era um número, que era um objeto, que era uma outra coisa que não tinha nada a ver, entendeu? Mas era a imaturidade, em grande parte. E às vezes a gente coloca essa pressão nas crianças desde muito pequeno, né? O meu filho, intelectualmente, ele foi bárbaro, emocionalmente não. Então, as 3 escolas que eu passei, nossa, ele podia passar um ano à frente. Eu falei, não quero não, muito obrigada. Por quê? Porque eu sei que emocionalmente ele não vai segurar o rojão. Entendeu? Então, ficou em segundo lugar na Olimpíada de Matemática ano passado. Né? Maravilhoso. Mas ele é muito bom intelectualmente, mas emocionalmente ele precisa caminhar. A gente também tem que ter, enquanto pais e enquanto educadores, essa visão. E acho que é aí que a neurociência é tão importante, sabe, Elaine? De você entender. Porque, assim, parece que se você botar a criança um ano atrás, para o bem dela, mas parece que está fazendo um mal. Ah, coitado, mas os amigos vão seguir. Ah, mas coitado, ele vai perder. Ah, mas ele vai ganhar muito mais, porque ele vai ganhar coisas que são importantíssimas para um bom desempenho na vida, em qualquer área, que se chama autoestima, autocompaixão. Né? Porque se você fala, não, pô, eu sou bom, tudo bem, eu tenho dificuldade, mas entender com maturidade é muito melhor do que você jogar a criança no outro ano e ela ser tão diferente que ela vai sofrer bullying. Ela vai sofrer. Porque as outras crianças vão apontar para ela. E se ela não tem um professor atento como a Carolina, que diga, olha, aqui na minha turma vocês não vão falar isso, esse tipo de comportamento não é aceitável, né? Eu falo na minha turma da medicina, nós somos animais sociais. E como animais sociais, nós somos colaborativos. A sociedade é que fez com que a gente fosse competitivo. Mas aqui na minha turma a gente vai ser colaborativo. Né? Falei isso ontem, inclusive. Então, eu acho que é isso, né? É essa mudança de paradigma, porque eu acho, Laila, que a gente normalizou, como a Carol falou, né? Que quando você é bom em matemática, quando é que você é bom? Quando você é bom em português. Então, português e matemática, eles governam a nossa vida, e não é assim. Tem gente que vai ser bom em artes, tem gente que vai ser bom, um excelente orador, mas na hora que ele vai escrever uma lástima, aí você tem que fazer o quê? Trabalhar a redação com ele, porque ele vai precisar redigir. Eu já tive um aluno na medicina, gente, que era brilhante. Uma vez o garoto fez uma pergunta, que eu pensei, gente, o que eu vou responder para ele? Ninguém nunca me perguntou um troço desse em mais de 20 anos. Ele era um orador, assim, fantástico. A prova dele é tristeza. Eu fiz oficinas de redação com ele ao longo do semestre. Por quê? Porque tudo que ele tinha na oralidade, na escrita, ele não conseguia colocar.
E ele terminou super bem no semestre. Por quê? Porque eu ajudei ele, eu entendi que esse não era um talento dele. Poxa, vamos trabalhar isso, é nisso que você precisa melhorar, vamos trabalhar essa redação. Então, eu dava vários problemas, ele tinha que fazer a redação, eu dava o número de frases que ele podia usar, número de palavras. A gente foi fazendo essas atividades e funcionou super bem. Que eu falei para ele, olha, você vai ter que evoluir em prontuário. As pessoas têm que entender o que significa o seu prontuário. A gente vai ter que trabalhar isso. E nós fizemos isso. E ele está na universidade, entendeu? As pessoas, de repente, vão olhar para mim e falar, a tiazinha da escola está ensinando o estudante a escrever. Não me importa. Eu estou fazendo um bem para ele, porque se eu fizer um bem para ele, eu vou fazer um bem para a sociedade. Porque na hora que o prontuário estiver mal escrito e a medicação for dada errada, eu vou me sentir responsável por aquilo. Entendeu? Então, acho que é isso. E acho que é isso que a Carol faz brilhantemente. É levar esses conteúdos e aplicar na vida. Porque a gente pode ter um monte de teorias no livro, mas a vida real é outra coisa. E é isso que conta, né? E eu acho, Priscila, achismo meu aqui, de quem estava lá dando pitacos no trabalho da Carol, quando vocês conduziam tudo de uma maneira linda. Mas eu acho que a matemática, ela traz consigo muitos rótulos, né? Então, aquele aluno que não faz nada é o chamado de burro, como Carol proibiu na sala dela. Aquele aluno que consegue fazer as coisas é o super inteligente. E as pessoas vão carregando. Ele é brilhante só porque ele sabe matemática. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, sabe? Até essa questão, por exemplo, da Olimpíada de Matemática, de você olhar para aqueles alunos ali, selecionar dentro daquela turma os alunos que passaram na Olimpíada, e olha só, aquele passou, aquele não passou. E aquele que não passou? Sabe? Exato. Como é que ele se sente ali naquele momento? Esses rótulos da matemática me incomodam muito. Eu falei isso para o meu filho, ele que manifestou o desejo de fazer a Olimpíada. Eu falei, você tem certeza? Ainda vai ter que ir lá na escola, em outro horário. Ah, mamãe, eu quero, eu gosto tanto de matemática. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu estou normalizando para ele o que a matemática foi para mim. Eu não sairia de casa no horário extra para fazer uma prova de matemática, porque eu sofri tanto na escola. Falei, não, mas é a vida dele, ele quer fazer. Expliquei para ele todas as consequências, né? Olha, você vai ter que lidar se você não conseguir, com a sua frustração. Não, mas tudo bem. Ele não estuda, ele vai lá, é como se ele estivesse indo jogar futebol no play, sabe? E aí é engraçado que as outras pessoas ficam enaltecendo. Nossa, mas ele é muito inteligente. Eu falo, obrigada. Eu não dou nem conversa. Por quê? Eu falo assim, nossa, mas o seu filho também. Ah, mas ele não tira 10 assim. Eu falei, sim, mas olha, ele teve uma tirada que me falou ontem no corredor, que eu fui embora daqui morrendo de rir. Ele tem uma inteligência emocional, e é verdade, sabe? Então, assim, engraçado isso, né? Porque os outros pais acabam minimizando o talento dos filhos, balizando no filho dos outros. Assim, isso vai gerando... sempre na matemática. A criança pode ser maravilhosa num outro contexto, mas é a matemática, né? Acho que mas é porque a nossa sociedade normalizou isso. Isso, você tem que ser a nossa bom sociedade. Se você não for bom, você não serve. Eu escutei de um professor, você nunca vai ser nada na sua vida. Se um dia você puder estar atrás de um balcão de loja, minha filha, levanta as mãos para o céu. Porque você não é boa como a sua irmã, minha irmã gêmea, né? Que era brilhante em tudo, não só em matemática. Sua irmã tem um futuro pela frente, ela é brilhante, que inteligência. Agora você, minha filha, se você conseguir esse emprego, você está feita na vida. Então, assim, você acha que eu ia ser uma boa estudante de matemática ou de qualquer coisa? Não. Eu fui péssima, eu fui a que ficava de recuperação, que colava, os alunos quando vão colar, falaram, gente, cuidado, hein, porque eu sei todas as escolas, talvez essas daí eu tenha inventado. Então, cuidado, porque eu pego fácil. Porque eu colei. O bom é que eu acho que você usou isso a seu favor, e você seguiu sua caminhada e chegou até aqui, mas a gente sabe que muitas pessoas ficam pelo caminho porque ouviram isso e não conseguem usar a seu favor. Mas também, né? a Priscila também, óbvio, o mérito todo dela, mas porque teve um professor também que resgatou, né? Que falou com você, nossa, você é muito boa. Eu lembro você no terceiro período de faculdade, ele me viu explicando um mecanismo de biofísica para uma colega, e ele estava atrás de mim, eu não vi, né? Ele falou, nossa, mas você é excelente, você explica, você nunca pensou em seguir a academia? Foi a primeira vez em toda a minha vida, terceiro período de faculdade, que um professor me elogiou.
Eu nunca tinha recebido um elogio de um professor, eu comecei a chorar. E o professor ficou olhando para minha cara, tipo assim, que essa perturbada está chorando, né? Mal sabia ele como que aquilo me tocou, porque eu sempre fui escrachada pelos professores, entendeu? E foi ele que me resgatou. E aí eu fui fazer a monitoria de bioquímica, de biofísica, e a primeira vez que eu entrei numa sala de aula como monitora, que eu olhei e falei, gente, é isso que eu vou ser professora. Eu amo ser professora, eu não me vejo fazendo uma outra coisa na minha vida, entende? Então, é assim, a gente transformar a dor em amor, né? E eu tenho essa relação de amorosidade com os meus alunos sem prestar serviço de assistência social, porque é a formação deles, mas com acolhimento, com afeto, com entendimento, praticando as coisas que eu estudo, né, nos meus projetos, na sala de aula, porque eu acho que é isso que faz com que a educação vale a pena, né? Eu acho que é muito por aí. É muito isso. Gente, só e aí eu ganhei carona. Eu que ganhei. O Fábio perguntou, acho que ele já até saiu, não tô vendo aqui. Mas eu tentei achar no repositório da UF, mas o repositório não estava funcionando, o link. Não sei se vocês sabem se está ruim, para achar o link lá do... Os sistemas da UF andam tão ruins que pode ser que Desde que mudou a plataforma, né? Pode ser que é porque o repositório não esteja funcionando hoje. Mas no repositório da UF, em geral, você encontra TCCs, as dissertações de mestrado. Não, então... Eu acho que é isso. Desde que mudou essa plataforma para a plataforma nova, que a gente está com esse problema. Hoje eu tive até uma reunião de colegiado e falaram sobre isso, que não estão conseguindo nem inscrever os professores nas disciplinas, nos quadros de horários. É isso, não consigo escrever os alunos também, não. É isso. Meninas, o papo está muito bom. Eu, particularmente, ficaria aqui mais umas 2 horas com vocês. Não gosto nada de bater esses papos aqui, essa troca é sempre muito positiva, mas eu acho que a gente precisa encerrar, já são 6 horas, né? Então, eu queria agradecer enormemente a vocês duas por esse tempo. Eu queria deixar aqui aberto um convite para a gente fazer novamente em outro momento e que a gente tenha mais tempo, que a gente faça um mini curso, uma oficina, alguma coisa mais mão na massa, mais prática. É um tema de muito interesse, a gente acabou tendo um número de inscrições muito alto, chegamos aqui num pico de 40 e poucas pessoas, não chegamos nos nossos 100 inscritos, mas eu sei que é um tema de muito interesse e eu queria muito contribuir com essa ligação da neurociência com a matemática, e eu preciso da Priscila, eu preciso da Carol, eu preciso das outras pessoas que já se embrenharam aí nesse caminho e que conseguem fazer essa ponte conosco. Então, eu já deixo aqui um convite para a gente pensar num evento futuro, algo mais mão na massa, que eu acho que vai ser de grande interesse de todos aqui e outras pessoas que não puderam estar hoje. Então, agradeço muito e se vocês quiserem falar alguma coisa, senão eu já vou parar a gravação. Só agradecer mesmo. Muito obrigada, um prazer estar com vocês e com a Carol e com a Laila, né, que é outro presente que a Carolina me deu na vida. E quem sabe a gente pensar num mini curso, de repente, na semana acadêmica do ano que vem, fazer alguma coisa prática também. Acho legal, gostei da ideia. É verdade, interessante. Obrigada, gente, obrigada, Laila, por ter me chamado, lembrado aí de mim. Imagino.